Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, povo de Caiotinho. Na reunião desta Câmara de Vereadores, em 17 de outubro de 2017, discursei em desagravo a memória do meu pai, que fora agredida e maculada diante das afirmações levianas por parte do senhor Robson de Almeida Pereira, atual secretário de administração de Caiotinho. E, como sempre, conduzi-me a característica da minha família, com a dignidade que merece o cargo que exerço e o encargo da função pública que o povo de Caiotinho honrou-me. Contudo, em entrevista realizada na TV Replay, no dia 23 de mês corrente, alegando o direito de resposta, o referido secretário municipal voltou a afirmar as estúpidas leviandades utidas na ignorância dos seus atos sobre os fatos ocorridos no idos de 1964 e as razões pelas quais o meu pai foi cassado pelo regime militar instaurado no país. Diz o senhor Robson Pereira que eu, Célio Amorim, no meu pronunciamento, usando da humanidade parlamentar, lhe chamei de mau caráter, de pilantra, falei mal de sua família e insinuei que ele era desonesto. Essas afirmativas não têm fundamentos e são mentirosas. Os senhores vereadores são testemunhos de que isso não é verdade. Inclusive, ao final da minha fala, solicitei ao presidente vereador Marco Torre que fizesse registrar na íntegra o meu pronunciamento nos anais desta Casa Legislativa. Na verdade, nenhuma acusação, nenhuma desonra, nenhuma calúnia, nenhuma injúria ou difamação lhe foi asacada no meu pronunciamento nesta tribuna no dia 17 de outubro de 2017. O senhor Robson Pereira, na sua fala, tentou distorcer as minhas palavras para se colocar na posição de vítima, quando, na verdade, ele foi e continua sendo o agressor e o vilão da história. A referência que fiz à sua família, e o fiz de modo respeitoso, citando os saudosos, senhor Bartolomeu Euclides Pereira, seus homens, seu avô, o seu Manuel Euclides Pereira, seu Manuel Goiaba, seu tio-avô, para dizer que, a exemplo de tantos outros canhotienses, eles tiveram o privilégio e a alegria de gozarem da amizade, da lealdade, da solidariedade e do respeito a meu pai, Zé Amorim. Falei que os homens e as mulheres de bem de Caiotinho, principalmente os mais idosos, e neles incluí os seus familiares, o senhor Robson Pereira, são testemunhos da bondade, da liderança, da honestidade, da simplicidade e das boas ações de Zé Amorim e o Zé do Povo. Quando falei que educação e caráter vinham de berço, estava me referindo a meu pai, que mesmo sendo homem de pouca escolaridade e de origem humilde, não vivia falando do que não sabia e muito menos agredindo a memória das pessoas. Quando as afirmativas que o senhor Robson Pereira faz dizendo que fora chamado de pilantra e desonesto também são mentirosas. Em nenhum momento, no meu pronunciamento, usei desses objetivos. Bem, ao contrário do que ele falou e o que fiz, foi desagravar o que ele alardeou, caluniosa e defamatoriamente. Houve, sim, um desagravo deste vereador, a memória do meu pai na tribuna desta Casa Democrática, diante das acusações graves, mentirosas, com que foi maculada a sua memória, o senhor Robson Pereira. Senhor presidente, seus vereadores, minhas senhoras e meus senhores, povo de Caiotinho, vejam os senhores que o senhor Robson Pereira, em absoluta provocação e assinte à memória do meu pai, José Amorim, não apenas reiterou leviandade injuriosa
como passou a agredir a honra do meu irmão, ex-prefeito Carlos Amorim, a minha honra e a memória do ex-prefeito Walter Coelho. Trata-se, sem dúvida qualquer, de uma extensiva e sistemática provocação urtida para caluniar e difamar, de um lado, a memória do meu pai, e de outro, tentando deslumbrar os feitos como administrador público do meu irmão, atingindo-lhe a honra e também buscando me atingir. Com relação ao meu pai, mais uma vez, de forma leviana, sem conhecer a história, o senhor Robson Pereira continua tentando macular a imagem do grande homem público da nossa Caiotinho centenária, que foi o saudoso José Ferreira de Amorim. José Amorim, o Zé do Povo. Senhor presidente, senhores vereadores, afirmou e reafirmou o senhor Robson Pereira, inicialmente nas redes sociais e agora na TV Replay, que José Amorim foi deputado cassado por corrupção. Deixou claro, naquela entrevista, a calúnia e a defamação ímpares e de modo reiterado, reafirmando que, entre aspas, Zé Amorim foi cassado por corrupção e não estou errado, nem estou louco. É de dizer algo desse tipo sem ter do que me basear. Essas foram as palavras do senhor Robson. E continuou registrando que, abre aspas, deputados, secretários e demais correligionários que defendiam e os que atacaram a ditadura, então foram caçados pelo Exército Brasileiro, pela ditadura militar, sob o argumento de corrupção. Eu não estou louco, nem eu estou tendo culpa deles terem faltado a aula de história na escola. Palavra do senhor Robson. Reitera-se que aqui, minha indignação diante da tamanha disfarçadez e ignorância dos fatos que são assacados à opinião pública, para tão somente agredir, danificar e caluniar a história humana e política do meu pai, atribuindo-lhe o que jamais praticou o pacto. Tamanha sanha de manchar o nome de alguém com a respectiva calúnia e difamação só pode ser atribuída a quem desconhece, por ignorância voluntária, os meandros da história e da conduta honrada de Zé Amorim. Senhor presidente, senhores vereadores, diz o senhor Robson Pereira que as suas declarações estão embasadas na história, a Revolução de 1964, em que os políticos foram todos caçados por corrupção, a exemplo do presidente João Goulart. É preciso que o senhor Robson Pereira saiba que a política intervencionista instaurada pelos militares em 1964 foi feita com a desculpa de que estariam a banir uma crescente ameaça comunista no Brasil. E, instalado o golpe, os militares passaram a promover a caça às bruxas nas instituições para expurgar comunistas e outros adversários de quartéis, repartições públicas e do Congresso Nacional. A edição de atos institucionais, e dentre eles o famigerado AI-5, o mais prático do instrumento jurídico de exceção adotado pelo sistema militar, permitiu que os militares usassem e abusassem do autoritarismo e da repressão e da tortura. Muitos homens públicos de boa cepa foram atingidos simplesmente por discordarem dos métodos absolutistas adotados pela ditadura militar brasileira, tolhendo a democracia por mais de 21 anos. Foram caçados, presos, torturados e exilados políticos, homens de estipe e de quilate de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Leonel Brizola, Carlos Lacerda, Miguel Arraes, Celso Furtado, Abelardo Jurema, Darcy Ribeiro, Josué de Castro, Oswaldo Lima Filho, Evandro Luiz e Silva, José Ferreira de Amorim e tantos outros. Senhor presidente, senhores vereadores, dizer que o ex-governador Miguel Arraes foi caçado por corrupção é realmente desconhecer a história. Miguel Arraes
foi caçado, preso e exilado por suas convicções políticas, ideológicas e por ter enviado um manifesto aos demais governadores do Nordeste solicitando que existissem a quebra da legalidade constitucional. A sua gestão de governador de Pernambuco, antes do golpe, foi marcada pelo apoio à população mais pobres e enfrentamento aos abusos trabalhistas de usineiro da região. Esta sua atitude de agir em favor dos menos favorecidos era rotulada de comunismo, de socialismo, quando na verdade tratava-se de justiça social. Esses foram os motivos da cassação do governador Miguel Arraes e não por corrupção, como foi colocado pelo senhor Robson Pereira. E assim também foi como nosso saudoso eterno deputado Zé Amorim. A verdade precisa ser restabelecida para resguardar a sua memória. Zé Amorim jamais teve qualquer processo que incubasse por alguma corrupção em sua vida pública. Por isso, é preciso que o senhor Robson Pereira saiba que o ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado Zé Amorim foi um exemplo de homem público, homem sério, honesto e grande figura humana, que cumpriu com amor e devoção a sua grande missão de servir ao próximo, e que sempre atuou em defesas e no interesse dos menos favorecidos. Senhor presidente, senhores vereadores, a história realmente não pode apagar a verdade dos fatos. Zé Amorim, a exemplo de tantos outros políticos sérios, honestos e honrados desse país afora, teve um mandato parlamentar cassado sim, mas não por corrupção, o senhor Robson Pereira. Foi cassado durante a ditadura militar por conta do autoritarismo do regime, por força do famigerado AI-5, por conta da caça dos militares às lideranças emergentes e por perseguição política, calúnias e inveja de poderosos, à época, que desejavam ocupar seu espaço político na região. Reafirmo, de alto bom som, o senhor Robson Pereira, o ex-deputado José Amorim, não teve seu mandato cassado por corrupção. Mas, diante de suas afirmações e reafirmações, senhor Robson Pereira, o povo de Canhotinho quer saber onde está o processo de cassação por corrupção de Zé Amorim. E para restabelecer a verdade dos fatos, a família Amorim vai lhe ofertar na justiça a oportunidade para que o senhor prove o que tem dito sobre o ex-deputado José Amorim. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, tem-se ademais que o senhor Robson Pereira, insatisfeito do que praticou de modo top e leviano em relação ao meu pai, dessa vez, na sua fala à TV Replay, extrapolou os limites dos debates democráticos e já não se conformou em atacar apenas a memória do ex-deputado Zé Amorim e passou também a degrinir a honra de outros membros da nossa família. Dentre elas, o ex-prefeito Carlos Amorim, o vereador que nos fala, Célio Amorim, e também a memória do ex-prefeito Valdo Coelho. Ao se referir ao ex-prefeito Carlos Amorim, citou os processos TC 0490-089, dígito 3, TC número 0904-792, dígito 0, ambos referentes à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde no município de Canhotinho, no exercício financeiro de 2003. E os processos TC 059-0102, dígito 9, TC número 10-01-043, dígito 9, referente à prestação de contas da Prefeitura de Canhotinho no exercício financeiro de 2004. E afirmou que o ex-prefeito Carlos Amorim teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Pelas afirmativas do senhor Robson Pereira, me parece que, apesar de ser advogado, ele não sabe como pesquisar no site do Tribunal de Contas a tramitação de um processo, desde a sua formalização até o seu desfecho final. Ao então, o seu pronunciamento na TV Replay objetivou única, exclusivamente, difamar a honra do ex-prefeito Carlos Amorim. E é de bom avitre
que o senhor Robson Pereira procure estudar a lei orgânica do Tribunal de Contas, para entender como se formaliza o processo de prestação de contas e quais os tipos de recursos que está previsto na lei para contraditória da parte interessada. A prestação de contas de uma administração pública é realizada obrigatoriamente mediante um processo a que se chama prestação de contas da gestão, realizável a cada exercício financeiro. Cada processo tem seus desdobramentos peculiares, podendo ser apartado ou apenso, definido nas câmaras julgadoras ou mediante recurso no plenário do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assim é, porque a lei o determina. A lei garante à parte interessada a recorrer das decisões, deliberações do Tribunal de Contas, mediante as seguintes vias recursais. Primeiro, recurso ordinário. Segundo, embargo de declaração. Terceiro, pedido de rescisão. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto ao processo TC 0490-089, dígito 3, que trata da prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2003, o senhor Robson Pereira tivesse dito um pouco de atenção, teria observado que durante a sua tramitação, após o seu julgamento inicial, o acordão TC número 093/11, foi interposto, no primeiro momento, um recurso ordinário. Processo TC 0904-792, dígito 0. Vereador, eu peço que você seja breve, que já ultrapassou bem o horário. Senhor presidente, eu peço um pouco de tempo, se o senhor conceder. Okay. Depois, o pedido de rescisão do processo TC 1304-38609, que foi concedido e julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Acordão TC 644/14, que está aqui, que eu vou anexar junto ao... Abre aspas. Visto relatados e discutidos os autos de processo TC 1304-38619, referente ao pedido de rescisão interposto pelo senhor Carlos Alberto Gomes de Amorim e Célio Alberto Gomes de Amorim, ordenadores de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Caiotinho, no exercício de 2003, ao acordão TC 893/11, processo TC 0490-089, dígito 3. O acordão, a unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos de voto do relator, que integra o presente acordão, considerando que a decisão do TC 1191/08, proferida no processo da auditoria especial do TC 0303-280, dígito 2, foi reformado pelo acordão TC 910/12, que considerou regular com ressalva a documentação objeto do citado processo, considerando ser a decisão TC 1191/08 o único motivador do julgamento pela irregularidade das contas de identidade em foco, relativa ao ano de 2003. Em conhecer preliminarmente o presente pedido e, no mérito, dar-lhe o provimento no sentido de reformar o acordão TC 893/11, julgando regular com ressalva a prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde de Caiotinho, referente ao exercício financeiro de 2013. Portanto, o senhor Robson Pereira, são levianas e mentirosas as suas afirmações de que as contas do ex-prefeito Carlos Amorim, referente ao exercício financeiro de 2003, no Fundo Municipal de Saúde de Caiotinho, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. As contas do Fundo Municipal de Saúde de Caiotinho, no exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do ex-prefeito Carlos Amorim, foram julgadas regular com ressalva por aquela ecrécia Corte de Contas. Quanto ao processo TC 05-90-102-19, que se refere à prestação de conta do prefeito municipal de Caiotinho, no exercício financeiro de 2004, e que seu Robson Pereira também fez questão de bradar com alegria que as contas do ex-prefeito Carlos Amorim também tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e que isso tinha sido devido à prestação de documentos. E fala que, abre aspas, mas também teve com relação a recurso ordinário, ou seja,
dinheiro não declarado, dinheiro que o Tribunal de Contas não sabe aonde foi. O número do processo é 10.01043-9. Fecha aspas, palavra, senhor Robson Pereira. Vereador, seja mais breve, por favor. Só mais um minutinho, professor. Certo. Mais uma vez, é preciso registrar da leviandade e da maldade do senhor Robson Pereira em fazer tais afirmativas. Repito, se ele tivesse um pouco de atenção na pesquisa que realizou, ou não tivesse simplesmente a intenção de macular a honra do ex-prefeito Carlos Amorim, ele, como advogado que é, teria observado a tramitação de todo o processo TC 0590-102-9, do primeiro julgamento até o seu desfecho final. E assim comprovaria que a decisão final do julgamento do citado processo foi a sua aprovação. Para facilitar o entendimento, informo que durante a sua tramitação do processo TC 0590-0102-19, teve inicialmente a decisão do TC 1388/19, contra o qual foi interposto inicialmente um recurso ordinário, processo TC 10.01043/19, e depois um pedido de rescisão do processo TC 12.04376/19, o qual resultou um acordão TC 19.02/12. Abre aspas, acordão a unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do relator, em conhecer o presente pedido de rescisão e no mérito dar-lhe provimento para reformando o acordão TC 172/10, alterar a decisão TC 1388/09 e o respectivo parecer prévio a considerar as contas do senhor Carlos Alberto Gomes de Amorim, ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Caiotinho, no exercício financeiro de 2004, regulares, com ressalva, recomendando à Câmara Municipal de Caiotinho aprovação com ressalva nas contas do interessado como prefeito municipal de Caiotinho, referente ao exercício financeiro de 2004. Então, portanto, senhor Robson Pereira, são levianas e mentirosas as suas afirmações de que as contas do ex-prefeito Carlos Amorim, referente ao exercício financeiro de 2004, da Prefeitura Municipal de Caiotinho, apurado no processo TC 0590-0102-19, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Assim como as contas do Fundo Municipal de Saúde do exercício financeiro de 2003, as contas da Prefeitura Municipal de Caiotinho, no exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do ex-prefeito Carlos Amorim, também foram julgadas regulares com ressalva e aprovadas por aquela ecrécia Corte de Contas. Quanto ao comentário proferido pelo senhor Robson Pereira acerca do recurso ordinário do processo 10.01043/9, no que o mesmo se tratava do dinheiro não declarado, de dinheiro do Tribunal de Contas, não sabia para onde tinha ido, leva-me a crer, pasmem os senhores vereadores, que o advogado Robson Pereira não tem conhecimento do que se trata um recurso ordinário. Recurso ordinário, senhor Robson Pereira, não é moeda, não é dinheiro, é um tipo de via recursal na tramitação dos processos dentro da esfera do Tribunal de Contas. Por isso, mais uma vez, tenho que dizer que foram levianas e mentirosas as afirmações que o senhor Robson Pereira, quando afirmou que o ex-prefeito Carlos Amorim desviou dinheiro público. Aproveite, senhor presidente, senhores vereadores, para juntar os acordão 644/14, 1902/12, na íntegra a este pronunciamento. Peço para o senhor concluir, vereador, por favor. Passou já bem mais do tempo regulamentar. Só mais um minuto, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, em suas palavras, o senhor Robson Pereira também se refere a uma listagem enviada pelo Tribunal de Contas ao Tribunal Regional Eleitoral no inciso de 2012, dizendo, abre aspas, no link que eu vou disponibilizar aqui, falando da matéria, se assim a TV Replay achar que deve ser postado, aqui no link vocês vão ver que o Carlos Amorim, ele está listado nas fichas sujas de Pernambuco. Inclusive, ele não pode nem ser candidato a prefeito em 2012. Teve que colocar o então Biratã Amorim para ser candidato. Então, estou mostrando aqui quem realmente é o verdadeiro pilantra e quem realmente é o verdadeiro mau caráter. Aí fecha aspas, palavra do senhor Robson Pereira. Na sua ira, ou tão somente na intenção de macular a imagem do ex-prefeito Carlos Amorim, o senhor Robson Pereira
esqueceu de informar aos ouvintes da TV Replay o site do Tribunal de Contas, que continham as listas dos gestores públicos que estiveram contas rejeitadas nos últimos 8 anos, enviada para o Tribunal Regional Eleitoral, nos anos de 2014 e 2016. O vereador, vou pedir ao presidente que pela ordem encerre, porque já realmente ultrapassou. Aí, pelo artigo 107, o senhor pode ficar escrito, se assim desejar, e o presidente permitir, na próxima reunião o senhor continua. Então, senhor presidente, na próxima reunião termina o discurso. Muito obrigado.